Tudo bem, pessoal? Então vamos continuar aqui o nosso curso de Teoria de Sólidos. E na aula passada a gente chegou até esse ponto aqui em que a gente está estudando o estado fundamental do gás de elétrons no modelo de Sommerfeld, ou seja, um gás de elétrons dentro da estatística quântica de Fermi-Dirac. Né? Muito bem, então essa expressão a gente obteve no final da aula, relacionando a densidade de elétrons no meu sólido com o raio no espaço K, até qual estado eu tenho que preencher, ou seja, o raio das esferas que representam os estados preenchidos no espaço K que eu tenho que preencher. Esse KF aqui seria então o raio máximo ou o módulo do maior vetor de onda, né, das ondas planas que descrevem elétrons, o maior vetor de onda que eu tenho que usar para preencher, então, para acomodar todos os elétrons dentro do sólido. Muito bem, esse KF ele tem umas propriedades interessantes, então eu copiei aqui a relação. A primeira delas é que ele é chamado de vetor de onda de Fermi, e em T igual a zero, ou seja, quando a gente está fazendo o estado fundamental do gás de elétrons, o que significa que a gente está tratando esse gás de elétrons dentro do metal, por enquanto, formalmente em T igual a zero. Então, qual é a propriedade importante de KF? Todos os estados com K menores do que KF são ocupados e todos os maiores do que KF são desocupados. Então, KF representa uma fronteira, né, entre estados K menor do que KF, K menor do que KF, estados ocupados, K maiores do que KF, estados desocupados. Então, tudo que está abaixo de KF tem elétron ocupando o estado, e todos os estados com K maior do que KF, os estados estão vazios. A superfície no espaço K definida por KF, né, por módulo de KF, é chamada superfície de Fermi, e é uma esfera. Né? Então, no modelo de Drude-Sommerfeld, ele é uma esfera porque que é uma superfície equienergética. Né? Então, são as superfícies que têm a mesma energia no espaço de fase, como no espaço K, no modelo de elétrons livres, como a energia depende, é H2K2 sobre 2m, só depende do módulo ao quadrado do vetor de onda K. Então, as superfícies que tem energias iguais são esferas. E a superfície que tem raio KF, ela só tem um nome especial chamado de superfície de Fermi, porque se a gente pensar no espaço K, tudo que tiver dentro da esfera KF, todos os estados dentro de KF estão ocupados, e tudo que estiver fora de KF está desocupado. Então os estados fora dessa esfera KF são estados disponíveis, e os estados dentro de KF são estados ocupados. O momento, a gente sabe que H cortado K representa o momento do elétron, então esses elétrons que têm esse KF especial, eles têm um momento chamado momento de Fermi, e tem uma energia que chama energia de Fermi, que é definida então H2KF² sobre 2m. Então, a energia desses elétrons que estão sob a superfície de Fermi tem energia H2KF² sobre 2m, e essa energia é chamada energia de Fermi. E ela representa o último estado energético ocupado, ou em outras palavras, é a energia do elétron mais energético no gás de elétrons no estado fundamental. Tá? Então, em T igual a zero, eu vou ter elétrons ocupando desde a energia igual a zero até a energia igual a EF. Né? Então, eu tenho elétrons com uma certa energia que vão desde zero até EF no gás. E basicamente esse EF depende do quê? Depende de KF, que depende da densidade. Quanto maior a densidade de elétrons, maior KF, maior essa energia. Quanto menor a densidade, menor KF, menor essa energia. Tá? Bom, sabendo o momento, a gente pode definir o VF, a velocidade de Fermi, que seria a velocidade ou o módulo da velocidade dos elétrons mais energéticos, que é chamada velocidade de Fermi. E essa velocidade ela tem uma importância, a gente vai ver, tem uma importância muito grande no modelo de Sommerfeld, e ela meio que
que é equivalente à velocidade térmica lá no modelo de Drude do gás clássico. Tá? Muito bem. Então, se a gente combina essa expressão que a gente deduziu no finalzinho da aula passada, que é a relação entre a densidade de elétrons no gás com o KF, e lembrando que o volume, o que é esse Vzinho aqui? É o contrário, né? É o inverso da densidade, que seria o volume médio ocupado por cada elétron, inverso da densidade. E que o volume médio, a gente viu lá que pode, no capítulo 1, pode ser definido em termos de um raio da esfera média que cada elétron ocupa, que é 4/3 de πRs ao cubo. Então, o RS é raiz cúbica de 3 sobre 4πn do capítulo 1. A gente tem, então, uma relação combinando essas expressões todas aqui, né? A gente tem uma relação entre KF, então, e RS, que é o KF é 1,92 sobre RS, que se a gente coloca em termos de unidades atômicas, ou seja, se a gente coloca esse raio em termos de unidades do raio de Bohr, que é H2 sobre ME quadrado, só para a gente ter uma ideia, o KF, então, ele é 3,63 o RS dividido pela 0 em angstrom a menos 1. E com isso a gente consegue estimar a velocidade de Fermi também em termos dessa unidade. A velocidade de Fermi, que seria a velocidade dos elétrons mais energéticos, que seria H cortado KF sobre M, que é pegando então a massa do elétron, fazendo a substituição e tudo mais, a gente obtém essa expressão 4,20 dividido por RS sobre a 0 vezes 10 a 8 centímetros por segundo. E se a gente for olhar, pegar os valores de RS sobre a 0 lá do capítulo 1, a gente vai ver que isso aqui é da ordem de 1% da velocidade da luz, que é da ordem de 10 oitavas centímetros por segundo, o que é surpreendente, né? Já que, veja, eu estou falando de um gás em temperatura igual a 0 Kelvin. E essa é uma primeira grande diferença do comportamento do gás de elétrons na estatística quântica para o comportamento do gás de elétrons na estatística clássica. Porque num gás ideal, quando a temperatura vai a 0, a energia cinética média vai a 0, né? Pela lei de equipartição, pela lei de Boltzmann, né? 3 meios de kBt é energia cinética, a velocidade vai a 0, né? E mesmo quando a gente está em temperatura ambiente, se a gente pega dados das tabelas anteriores, quando a gente pega não o gás ideal clássico, né? Em temperatura ambiente, isso dá da ordem de 10 a 7 centímetros por segundo, que é pelo menos uma ordem de grandeza menor. Então essa é uma propriedade bastante interessante. A gente pode estimar também a energia de Fermi que é H2 KF ao quadrado sobre 2m, só relembrando o que é essa energia de Fermi. É a energia da superfície, né? De energia que separa os estados ocupados dos estados desocupados. Tudo que tiver energia menor do que F vai estar ocupado por elétron, todos os estados que têm energia maior do que F vão estar desocupados. A gente pode escrever também em termos dessas constantes atômicas e fazendo a substituição, a energia de Fermi então fica E2 sobre 2 a 0 KF a 0 quadrado, como E ao quadrado sobre 2 a 0 é 1 Rydberg, que é 13,6 elétron-volts, que é a energia de ligação do elétron no átomo de hidrogênio, né, que seria a energia de ionização do elétron. E usando o fato de que KF é dado por essa expressão do slide anterior, a gente obtém então que a energia de Fermi é 50,1 elétron-volt dividido por RS sobre a 0 ao quadrado. Pegando então os valores típicos de RS sobre a 0 da tabela da coluna 1, ou do capítulo 1, a gente vai ver que a energia de Fermi então é da ordem entre 1,5 a 15 elétron-volts para os diferentes metais. Então você vê, os metais estão na tabela, já eu vou repetir aquela tabela aqui, completando esses outros dados. É interessante a gente fazer essa comparação. Na verdade é a cópia da tabela que está lá no livro, tá, gente? Mas você veja, é surpreendente que a gente está falando de temperatura igual a 0, que significa que a gente tem elétrons
que são razoavelmente energéticos. Pode ter de 1,5 até 15 eletronvolts, a depender do metal. Então está aqui a tabelinha, né? Se a gente pega aqui o RS sobre A0, por exemplo, para o lítio, né? Para o lítio, que é 3,25, a energia de Fermi é 4,74. Quem é que dá uma energia alta, perto de 15? É o berilo, né? O berilo, que tem o RS sobre A0 1,87, dá 14,3 energia de Fermi. Ou aqui o ferro, da ordem de 11, o manganês também, né? O alumínio também, na casa dos 10, 11. Então tem vários aqui, né? E o menos energético, acho que é o césio, se não me engano. Acho que é o césio. Nessa tabelinha, acho que é 1,59 eletronvolts, né? E aqui a ideia da velocidade Fermi, né, que a gente falou, tudo usando a unidade 10/8 centímetro por segundo. Então você vê que isso aqui está em torno de 0, o menor aqui é 0,75 e o maior aqui deve ser para o berilo, que é 2,25. Então você vê que é tudo na ordem de grandeza de 10⁸ centímetros por segundo. Tá? E aqui o valor do K de Fermi, também calculado segundo essa expressão aqui. Então, ordem de grandeza então de 10⁸ centímetros a menos 1. Tá? Muito bem. Então, agora, se a gente sabe como é que a gente preenche os estados, a gente já definiu até qual estado eu vou preencher. Então, em T igual a 0, eu vou preencher todos os estados, desde energia igual a 0 até energia igual a EF. Ou eu vou preencher todos os estados que tem desde K igual a 0 até K com módulo igual a KF. Né? Então, para obter energia total do gás, em T igual a 0, eu teria que somar todas essas energias, né? Então eu teria, coloco 2 elétrons em T igual a 0, 0. Coloco 2 elétrons no próximo nível de energia, multiplico por 2, vou somando, né? Então uma das formas, eu teria que fazer essa soma aqui, né? Energia 2 vezes a soma em todos os Ks que vão desde 0 até KF de H2 sobre K2, H2K2 sobre 2M. Né? E o 2 vem pelo fato de que a gente pode acomodar 2 elétrons com um spin na direção Z, mais ou menos meio. Então, eu posso ir somando 1 a 1, né? Só que o problema é que essa soma aqui, se eu for fazendo 1 a 1, eu tenho que fazer uma soma com 10 a 22 termos. Então, contar 1 a 1 não é uma boa ideia. Né? Então, obviamente que não vai ser contando 1 a 1 que a gente vai determinar qual é a energia do gás, a energia total do gás com N, com 10 a 22, ou com a densidade de elétrons que um determinado metal tem. Obviamente nós vamos fazer algum tipo de aproximação. E aqui a gente vai usar a ideia de que, como eu tenho que preencher muitos estados, a granulosidade, ou seja, o fato dos estados ser quantizados é imperceptível, porque na verdade eu estou olhando um volume muito grande no espaço K. Então, como eu vou desde K igual a 0 até KF, e esse KF é um número grande comparativamente com a distância entre dois estados sucessivos, né? Então eu vou usar esse fato para fazer uma aproximação então para essa expressão. Então, como é que a gente faz então essa contagem, né? Então, nós vamos fazer um tratamento geral, que depois a gente vai usar isso aqui, inclusive, para outros casos. Então, vamos considerar que a gente quer calcular o valor de uma determinada grandeza F qualquer, que depende de K, aqui os vetores de onda dos estados eletrônicos, ou seja, os diferentes estados que compõem disponíveis para os elétrons, e a gente precisa, por exemplo, calcular o valor total dessa grandeza, que seria somar, então, sobre todos os Ks possíveis. E eu vou imaginar que essa grandeza F ela varia lentamente, de forma que no intervalo típico de 2π sobre L, a função praticamente não varia. Né? Então nós vamos mostrar que a gente pode fazer uma troca da somatória de todos os valores possíveis de K por uma integral no espaço K. Então essa que vai ser a ideia. Nós vamos usar o fato de que o volume que eu estou usando é grande, o passo que eu tenho que dar é tão pequenininho que eu posso trocar a somatória por uma integral. Como é que a gente faz isso? Então vamos lá. Nós vamos começar com um truque matemático. Nós vamos chamar de ΔK o volume ocupado por cada estado disponível no espaço K.
Então, se a gente volta lá no slide anterior, qual é o volume ocupado por cada ponto no espaço K? É 8π ao cubo sobre V. E veja, aqui o justifica, né? Normalmente eu tenho um volume grande, né, do sólido. Então, se isso aqui é um volume macroscópico, como isso aqui é inverso do volume, eu tenho um ΔK que é pequenininho comparado com quanto no espaço K eu tenho que preencher. Mas esse então é o ΔK, né? Seria o passo que eu teria que dar, né, em qualquer direção para sair de um estado e ir para o próximo, né? Então, essa somatória aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar e dividir por ΔK. Então, eu multiplico por ΔK aqui dentro e divido por ΔK aqui fora. Tá vendo? Isso aqui é ΔK, né? Então, isso aqui é formalmente correto, né? A única coisa que eu fiz é que eu escrevi ΔK e pus dentro da somatória, e aqui eu escrevi ΔK como V sobre 8π ao cubo fora da somatória. Então, como normalmente o volume do sólido é muito grande em comparação com as distâncias típicas dos elétrons do sólido, ΔK deve ser pequeno, já que depende do inverso de V, né? O ΔK aqui, ó, então eu estou comparando esse termo aqui com esse aqui, né? Então o ΔK deve ser pequeno, porque depende do inverso de V. Então vamos imaginar aqui uma função f, que eu vou descrever aqui contínua, né? E eu estou olhando uma região do espaço K aqui em Angstrom. Aí eu vou dar um zoom agora, aqui eu estou indo, sei lá, é uma função que eu inventei aqui, né, num programa gráfico qualquer, que vai de 0 até 1000, e aqui agora eu peguei um intervalo entre 200 e 300. Então a gente começa a ver que a função aqui, a função contínua, é a minha linha vermelha, né? E os estados reais seriam representados por essas linhazinhas pretas, né? Se eu aproximo um pouco mais, está aqui a caixinha preta, né? Então eu teria que calcular o F aqui. Então o que aparece dentro da somatória é o F calculado nesse K vezes o ΔK, né? Que seria exatamente a área desse retângulozinho aqui, né? E se eu aproximo mais ainda, indo numa escala menor ainda, eu vejo... Mas veja, essa aqui é a ideia newtoniana de integral, né? Então, quando eu faço a distância ou passo, o tamanho da caixinha ser pequeno perto da variação que eu tenho que calcular na função, isso aqui, ao invés de ser uma soma, essa caixinha mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais a próxima, e assim por diante, ou essa mais essa somada desde 0 até 1000, isso aqui eu posso substituir por uma integral. Então, a ideia é isso aqui, né? Como normalmente o volume do sólido é grande, ΔK deve ser pequeno, já que depende de 1 sobre V, a gente vai tomar o limite do volume indo para infinito. Então, isso aqui, de 1 sobre V somatório em K, então eu vou dividir pelo volume, então eu vou calcular, na verdade, não a grandeza que eu queria calcular, que era a soma em F de K, mas essa soma por unidade de volume. Então, se eu dividir pelo volume, eu elimino o volume aqui, e eu fico uma constante vezes uma somatória, e agora o ΔK um passo pequenininho. E quando eu faço o volume para infinito, eu faço o ΔK ir para zero, né? Porque o ΔK depende do inverso do volume. E isso aqui, então, é a definição de integral, né? Então, isso aqui, na verdade, é uma integral de dk sobre 8π ao cubo de f de k. Então, ao invés de eu fazer uma soma 1 a 1, eu posso trocar, então, por uma integral, desde que eu calcule não a soma que eu queria calcular, mas a soma por unidade de volume. Mas isso não é problema, né? Então, isso significa que se ao invés de eu calcular a somatória em K, eu calcular a soma por unidade de volume, isso pode ser aproximado pela integral, então, de f de K dk. Né? Essa expressão indica que qualquer propriedade que tomemos de um gás de elétron por unidade de volume em um sólido finito pode ser sempre aproximada por uma boa precisão pela propriedade de interesse por unidade de volume calculada em um sólido infinito. Tá? Vamos ver que isso aqui tem umas consequências importantes, mas eu vou guardar
próximos capítulos, né? Uma pista, nanomateriais. Né? Então já tem uma pista interessante aí, mas vamos tocar em frente, né? Então, por exemplo, a energia eletrônica por unidade de volume, por exemplo, de um metal qualquer de 1 centímetro cúbico de volume, é a mesma energia eletrônica por unidade de volume, ou seja, a densidade de energia do mesmo pedaço do metal, se eu pegar, ao invés de 1 centímetro cúbico de metal, pegar 10 centímetros cúbicos ou 1 metro cúbico. Se for o mesmo metal, a densidade de energia, que é a energia por unidade de volume, ela é constante. Então, se ao invés, a pergunta que a gente fez no comecinho desse tópico, eu quero saber a energia total do gás de elétrons. Se ao invés de eu fizer isso, eu calcular qual é a densidade de energia, aí tanto faz o volume, né? Eu posso, então, fazer essa aproximação, que é o que a gente vai fazer agora, né? Isso se os slides... Então, nós vamos usar a expressão acima para calcular a densidade de energia do gás de elétron. Não a energia do gás de elétron, mas a densidade de energia. Então, na verdade, o que eu vou calcular é E sobre V, que vai ser, então, a integral, né, usando essa expressão aqui de cima, que é a integral, que seria a soma de epsilon, do E de K, né? Seria a integral de dk 8π ao cubo, E de K, que é 1 sobre 4π ao cubo. E agora aqui eu tenho que fazer uma integral no espaço K, né? Mas como a energia só depende do raio, só depende da distância, eu posso fazer uma integral em coordenadas esféricas, né? Então o d ômega aqui é a integral angular, e aqui fica só a integral radial, que é a integral que depende da distância de onde eu estou em relação à origem, né? Que é o K igual a zero. Então essa integral aqui fica uma integral no volume, vezes a integral de 0 até kf, porque no estado fundamental em t igual a zero eu preenchi os estados com módulo de k igual a zero até módulo de k igual a kf, né? O K2 aqui vem do elemento de volume, né? Porque essa integral, o dk aqui em coordenadas esféricas é K2 seno θ dk dθ dφ, né? O seno θ dθ dφ fazem o d ômega, então fica aqui o K2 dk integral de 0 até kf, né? Essa integral é fácil de resolver, esse primeiro termo aqui é 4π, né? E essa integral aqui é uma integral de H2K ao quarta sobre 2m. Então, a densidade de energia, então, fazendo as substituições, né? A densidade de energia do gás de elétrons, então, que é E sobre V, depende, então, de Kf, do K de Fermi, né? elevado à quinta. Né? Se a gente combina isso com o fato de que a densidade é Kf ao cubo sobre 3π ao quadrado, a gente pode escrever, que eu fiz aqui? E sobre, eu fiz E sobre N, que é igual a V sobre N, né? Então eu passei o volume para lá e dividi por N de cada lado. Então aqui eu vou calcular a energia por partícula, né? Então veja, eu passei o volume do lado de lá e dividi por N dos dois lados, né? Para ficar V sobre N aqui, aí eu substituo essa expressão aqui. Então isso aqui seria a energia por partícula. E se a gente usa o fato de que a energia de Fermi é H2K2 sobre 2m, eu posso escrever a energia por partícula não em termos do K de Fermi, mas em termos da energia de Fermi, e a gente vê que a energia por partícula é 3/5 da energia de Fermi. E isso é uma propriedade interessante. Então, a energia de Fermi, ela não só define qual é a energia dos elétrons mais energéticos no gás de elétrons, né, no modelo de Sommerfeld, como também 3/5 dessa energia me dá a energia média. Isso aqui é a energia a energia média por elétron, né? Que é a energia total do gás dividido pelo número de elétrons, que seria uma energia média por elétrons, né? E aí tem uma propriedade interessante. A gente pode definir uma temperatura de Fermi usando a constante de Boltzmann. Então eu vou definir a temperatura de Fermi como sendo constante de Boltzmann
vezes essa temperatura de Fermi é igual à energia de Fermi. Ou seja, energia de Fermi dividido pela constante de Boltzmann é o que eu defino como sendo temperatura de Fermi. E aí, se eu substituir nessa expressão aqui, da energia de Fermi, a gente obtém que a energia por partícula é 3/5 de kBt de Fermi, ou seja, a energia de Fermi, se a gente fizer a continha, ou a temperatura de Fermi, se a gente fizer a continha, que é F sobre kB, pega o valor de F da tabela anterior, pega a constante de Boltzmann, isso aqui é interessante, vai dar alguma coisa de 10⁴ Kelvin. Tá? Veja só que não é uma temperatura pequena. Eu acho que o próximo slide aqui tem já vai ter uma tabelinha. Então, conhecendo a densidade de energia, a gente pode calcular algumas propriedades termodinâmicas do gás de elétrons. Por exemplo, a pressão. A pressão de um gás, o que é? Menos a derivada da energia em relação ao volume, né? dV, mantendo o número de partículas constantes. Se a gente pega a dependência da energia em relação ao volume, isso dá 2/3 de E sobre V. O módulo de elasticidade, ou chamado também de bulk módulos, ou também módulo volumétrico, que mede a tendência de um material em se deformar sob a ação de uma pressão hidrostática, ou seja, se eu pego o material e coloco num fluido, e esse fluido sob pressão, ou seja, pressão igual em todas as direções, que é o que a gente chama de uma pressão hidrostática, isso aqui é o B, que é 1 sobre K, que é menos V dP dV. Então, se eu sei que o P é 2/3 de E sobre V, se eu calculo, então, a derivada de P em relação a V, isso dá 2/3 de N vezes EF. Se eu substituo os valores típicos aqui de densidade, os valores escritos em unidades atômicas, né, digamos assim, e a energia de Fermi, a gente obtém então que o B dos diferentes metais seria dado por essa expressão aqui, da ordem de 10⁻ dinas por centímetro quadrado. E agora aqui é que eu acho que tem uma tabelinha, né? E se não me engano aqui do lado, não, a outra tabela da temperatura de Fermi ficou lá para trás, num outro slide. Mas eu acho que eu repito ela em algum lugar. Então aqui tem o valor de alguns desses, do B, né? Do valor de B previsto pelo modelo de Sommerfeld para lítio, sódio, potássio, rubídio e césio, que são os principais metais alcalinos, né? Tem mais o frâncio, mas ninguém liga para o frâncio, porque é mais raro. Esses aqui, o lítio, sódio, potássio, rubídio e o césio, são os mais importantes, e alguns outros metais importantes aqui, cobre, prata e alumínio. Então esse aqui é o modelo, ou o valor de B obtido a partir do modelo, então, de Sommerfeld, e esse aqui é o valor medido. Então, quais são os valores medidos? Então você vê que, tudo bem, os valores não batem, né? Mas é incrível que isso aqui já consegue, pelo menos, acertar a ordem de grandeza. Né? Mais ou menos a ordem de grandeza, consegue acertar. Eu acho incrível porque, veja, a gente está fazendo, calculando uma propriedade que é o módulo de compressibilidade, né? Que é o bulk módulo, que é como o sólido varia de volume à medida que você aplica uma pressão hidrostática. E a gente calculou isso aqui só em função dos elétrons. É incrível que acertar a ordem de grandeza sem levar em consideração a parte massiva, que são os núcleos dos átomos. Né? Lembra que o modelo de Sommerfeld mantém os mesmo conjunto de hipóteses bases do modelo de Drude, que é os átomos só servem, por enquanto, para colisões. Né? Tá certo? Mas, enfim. Então, o modelo não reproduz perfeitamente os valores experimentais, mas, pelo menos, a ordem de grandeza está correta. Na verdade, seria inesperado que o módulo de elasticidade ou as propriedades mecânicas do metal dependesse só do gás de elétrons. A gente vai ver mais para frente no curso dos sólidos que, obviamente, os íons ou os átomos que fazem parte do sólido, eles têm um papel importantíssimo. No entanto, o resultado mostra que, apesar do gás de elétrons não reproduzir perfeitamente o resultado, ele tem sim uma contribuição importante, que não pode ser negligenciado em modelos, então, mais apurados que descrevam o sólido.
Então, os elétrons desempenham um papel importante, sim. Né? Então, na próxima, vamos parar por aqui. Na próxima aula, então, a gente entra para falar um pouquinho sobre as propriedades térmicas no modelo de Drude-Sommerfeld, do nosso gás de elétrons, agora quântico, que descreve propriedades dos metais. Até mais, pessoal. Até a próxima.